Vou tentar mostrar o motorzinho que o Gilberto se referiu, né, na postagem do vídeo sobre o motorzinho eletromagnético. Ele se referiu a um motorzinho elementar, né, bem simples. E eu fiz uma versão aqui, eu vou tentar mostrar ele funcionando. Fio de cobre vai girando em torno da pilha, uma pilha só. Eu estou utilizando uma pilha recarregável porque a corrente que passa aqui é bastante elevada. É uma pilha utilizada em controle remoto de modelismo. Pilhas recarregáveis. E como elas aguentam uma amperagem bem mais elevada que a pilha comum, elas são ideais para esse tipo de motorzinho. Vou ver se eu paro ele aqui. Parei. Volto a funcionar de novo. Parei. E é isso aí. Ele vai ficar girando por bastante tempo. Só que ele consome uma corrente bem elevada e tem uma força mínima. É um dos motores mais simples que existem, motores elementares, demonstrativos, e o mais ineficiente de todos. Ele não é um motor que possa ter uma utilidade na prática, uma grande utilidade na prática. Pode até ser utilizado. Existem motores especiais que funcionam utilizando esse princípio. Mas normalmente não se presta para grandes potências, né? Para torque, para coisas que exigem grande força. Tá aí, eu vou parar ele aqui, só para mostrar o que eu fiz. Ó. Um fio de cobre raspado, né? Formando duas hélices e os contatos aqui embaixo. Aqui eu botei uma porquinha bem em cima do polo positivo da pilha, que é para ele não cair fora. Normalmente ele fica encostado bem no centro da pilha aqui, ele centraliza. Mas às vezes acontece dele se deslocar um pouquinho e cair fora. Então eu botei a porquinha para garantir que ele não caísse daqui. E a pilha e ímãs. Esse ímã aqui não é de neodímio, eu não tenho ímã redondo assim de neodímio. É um ímã antigo de níquel e já estava até quase desmagnetizado, muito fraco. Então eu botei uma pilha de ímãs de neodímio embaixo dele, né? O ideal é um ímã de neodímio com esse formato aqui. Porque esses contatos aqui, ó, eles têm que encostar aqui embaixo para fechar o circuito com a pilha. Tem que permanecer encostados aqui. Então tem que ser circular. Como ele vai girar, não pode ter atrito aqui, né? Não pode ter esse formato aqui. Mas como eu não tenho de neodímio com esse formato, eu utilizei esse ímã antigo de níquel. É um ímã de alto-falante antigo, bem fraco. E botei esses ímãs de neodímio embaixo. Aí o campo magnético reforça ele aqui. E aí a pilha vai aqui em cima. Se tentar fazer esse motorzinho com uma pilha comum, vai descarregar a pilha rapidinho. Ele consome muita corrente, ó. O circuito dele é muito curto. E é um motor totalmente demonstrativo mesmo. Eu vou ver se eu mostro um outro tipo.
A internet está cheia desse tipo de motorzinho, só que eu ainda não tinha feito uma versão minha deles, hein? Eu nunca me interessei por esse tipo devido ao baixo torque, né? E esse outro tipo aqui, ó, também. Peguei essas pilhas aqui, eu estou utilizando essa marca de pilha que é a mais barata que eu encontrei. Pode ser qualquer pilha, desde que seja pilha grande. Para esse outro tipo que eu vou mostrar, pilha pequena também não se presta. Esses motores consomem muita corrente. Aqui eu vou pegar um dos rotores dele. Aqui enrolei fio grosso. Enrolei nos dedos mesmo. Prendi com fita isolante. Tá cheio de vídeo sobre esse motorzinho na internet. Só vou mostrar aqui. Aqui o ímã de neodímio. Bem forte. E larga ele aqui em cima. Já sai girando. Parar ele aqui, ó. Sai girando direto. São motores elementares demonstrativos. Ó, os contatos da pilha aqui, ó. Negativo, positivo. Fecha um contato com essa bobina aqui, ó. O fio ele é raspado aqui, ó, de um lado. O isolante, o esmalte dele continua no outro, raspado desse lado, raspado aqui. E tem o esmalte desse lado. Então, conforme ele está numa posição, ele está encostando a parte que foi raspada aqui e fecha o circuito. A bobina cria um campo magnético com a pilha, né? E interage com o campo magnético do ímã. Ele pode atrair ou repelir. Conforme ele gira, ele é atraído ou repelido, ele passa para a parte que não foi raspada, e desconecta. A corrente para de percorrer ele e ele pega o embalo, né, da força. Quando ele é atraído, ele para de ser atraído e pega o embalo. Quando ele volta de novo, liga novamente, porque ele está em movimento de rotação, passa novamente a parte condutora e assim ele fica. Liga e desliga. Dá-se o nome desses contatos assim, com a parte da fonte de energia, o nome é de comutador. É o sistema de comutação, o sistema que liga e desliga o campo magnético para manter o movimento rotativo. São muitas vezes confundidos com os anéis coletores. Na verdade, são chamados de comutadores. E nos motores comerciais, normalmente, são várias pastilhas, assim, né? Aqui é bem simples. Eu fiz 2 bobinas. Quando se faz uma bobina com fio mais fino, ela é ideal, porque aqui tem uma tensão muito baixa e precisa de um campo magnético o mais forte que se puder, com um consumo mais baixo. Um fio muito grosso vai consumir muita corrente da pilha. Só que aí o eixo de rotação fica muito fininho, então fica fácil de entortar ele. Então tem que ter um meio termo, né? Eu peguei um fio um pouco mais fino, mas não muito. Se for fino demais, ele já vai dar problema. Ó, esse aqui já começa a dar problema para rotação, para girar. Mas ele funciona porque eu já andei testando ele. Vamos dar um toquezinho nele para ver. Ó, aí. E gira bem mais rápido que o outro. Só que como o fio é muito fino, deixa eu parar ele aqui. Como o fio é muito fino, acaba entortando os eixos, né? Vai se conseguir uma rotação mais elevada, uma força mais elevada nele, mas fica mais fácil de entortar o eixo e mais difícil de acertar a posição dele. Para raspar aqui a parte, retirar o esmalte. Então, para demonstração, um fio mais grosso está de bom tamanho, porque aí garante que o eixo vai ficar bem firme e fica fácil de raspar aqui. Pode ser com uma lixa ou com uma lâmina. Não adianta raspar só assim, ó, só na superfície. Tem que raspar na superfície e nas laterais, um pouco nas laterais aqui. Bem, e deixar só uma camada do outro lado. Aqui no mesmo lado, ó, raspou nesse lado,
aqui raspa no mesmo lado também, em cima e um pouquinho aqui inclinado nas laterais. Retira bem o esmalte nessa parte e fica uma camada de esmalte só aqui atrás, aqui e aqui. E é isso aí. E um imã bem forte, que no caso eu utilizei um de neodímio. Poderia utilizar um imã de ferrite também, mas aí teria que cortar um pedaço dele e colocar aqui. E o mais próximo possível, a bobina mais próxima possível do imã, né? E é isso aí. São motores elementares. No meu tempo, o motor elementar que eu fiz não era de nenhum desse tipo. Nem esse aqui monopolar com a pilha, né? Nem esse tipo aqui. Na época de guri eu nem conhecia esses tipos de motores. Se eu conhecesse esse tipo de motor, naquela época conseguisse fazer funcionar, meu Deus, eu ia ficar muito feliz da vida. Mas eu não conheci. Eu vou mostrar num próximo vídeo o motor daquela época, que eu vi um esboço num livro, numa biblioteca, né? E tentei imitar ele. Bem mais complicado, né? Mas era a única informação sobre motores que eu tinha. E esses aqui são muito mais simples. É isso aí que eu queria mostrar. Agora no próximo vídeo eu mostro mais outros detalhes. Eu vou simplificando cada vez mais, até mostrar o eletroímã e explicar direitinho que uma corrente elétrica na direção de um campo magnético acaba gerando uma força, resultando em uma força de rotação, de torção. Se os elétrons forem disparados na direção do polo de um campo magnético, conforme eles avançam na direção, eles vão girando, vão torcendo. Isso provoca um movimento de rotação no tipo de motor de uma pilha, esse que eu mostrei primeiro, né? Já esse outro motor não, o funcionamento dele é diferente, é mais eficiente. O menos eficiente de todos é esse que eu mostrei com os ímãs. O monopolar, esse aqui. Mas é o mais simples de todos para demonstração. Mas exige uma habilidade, né? Uma boa habilidade para fazer ele. Porque aqui eu tive que substituir o ímã, né? Mas o certo dele é com o ímã de neodímio, o ímã redondo de neodímio, né? Que aí tem um campo magnético bem forte para tomar conta de toda a pilha e garantir a força suficiente para rotação. E esse fio torcido aqui também é difícil de fazer, tem que ser bem certinho, muito bem feito. Com fio reto também funcionaria, fios reto aqui, mas esse formato de torção garante um comprimento maior do fio, né? E evita um curto-circuito, né? Porque quanto mais comprido o fio, menos corrente vai passar. E garante que ele fica em torno da pilha, né? E impede que caia. Se fosse reto, ele poderia cair. Mas com a porquinha que eu botei no polo da pilha, poderia garantir o funcionamento do motor até com fio reto mesmo em torno dele. Mas eu preferi fazer esse aqui, ó, que normalmente o pessoal usa esse tipo, o fio torcido em volta da pilha. E é isso aí que eu queria mostrar, já que o Gilberto comentou, né? Eu resolvi mostrar antes esses motores, porque esses não são do meu tempo. A internet está cheia desse tipo de motorzinho, e na época eu nunca cheguei a fazer nenhum desses, porque eu não tinha nenhum esboço, nem nada de nenhum deles. Até o próximo que eu vou tentar mostrar o motorzinho que eu fiz, né, no meu tempo de guri, né, para vocês compararem, para ver que é bem mais complicado. E eu tive dificuldade em conseguir, porque o ímã do desenho era um ímã em formato de ferradura, em formato de U, grandão. E os ímãs daquela época eram tudo desse material aqui, ó, uma liga de níquel, que são ímãs bem fracos, mas era o que tinha na época, né? Então tinha que utilizar ímãs bem grandes, né? Com ímãs de neodímio hoje em dia facilita tudo. Até lá então, pessoal, até o próximo vídeo.